Então, na sessão anterior, nós vimos o que é uma revista científica, como que ela é avaliada pela CAPES, o que significa aquele conceito que ela recebe, que atualmente vai de A1 a B4, como é o processo que percorre desde a submissão do artigo até a sua publicação. Agora nós iremos acessar o site de algumas revistas para ver como é que se pode fazer o cadastro, seja como avaliador, seja como autor ou simplesmente como leitor, e como fazer o processo de submissão de trabalhos nessas revistas. Eu vou compartilhar aqui para vocês o processo em uma revista relacionada a estudantes, em uma revista que é da própria UFAL, a, a revista Areia, tendo em vista que quanto maior o conceito da revista, mais ela não aceita trabalhos apresentados por estudantes ou apenas por graduados. Mas, no caso, existem revistas específicas que aceitam ou não apenas aceitam, como são destinadas exclusivamente para estudantes ou para graduados. É o caso da revista Areia, aqui da UFAL, que é uma revista voltada para os estudantes de letras ou de áreas afins. Se a gente quiser saber detalhes sobre essa revista, quais são as temáticas que ela cobre, como é que funciona, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando acessa o site da revista é acessar a abazinha sobre. Aqui a gente tem um conjunto de informações e nos interessa agora o foco e escopo dessa revista. O que é o foco e escopo? É a delimitação de quais são as áreas de interesse de publicação dessa revista, quais são as temáticas que interessam a essa revista para publicação. Então, aqui nós temos no foco e no escopo a, a identificação dos estudos linguísticos, estudos literários da cultura e ensino e aprendizagem de línguas e literaturas. Então, trabalhos que se encaixem nessa temática, que tenham isso como foco, serão publicados pela revista. E quem pode publicar nessa revista? Aqui nós temos estudantes de letras e áreas afins. Veja, isso é uma informação importante que a gente precisa ter ao acessar o site da revista, para não estar perdendo tempo com cadastro e submissão e depois ter o trabalho devolvido porque a gente descumpriu critérios básicos como a exigência mínima de titulação ou a temática que não se encaixa naquilo que a revista publica. Uma outra questão importante é a seção diretrizes para autores, porque é aqui que nós teremos as regras, os critérios relacionados a como que deve estar o trabalho, qual é o limite de páginas, qual é o limite de palavras para o resumo, qual é a quantidade de palavras-chave, qual é a configuração do trabalho, todas essas regras básicas relacionadas às normas da ABNT que o trabalho precisa cumprir para ser avaliado e posteriormente aprovado pela revista. Então, a verificação deste item é de suma importância para que você possa adequar o seu artigo às exigências daquela revista e o seu trabalho passar ao menos a fase de triagem, que é a fase em que o editor analisa se o trabalho cumpre as exigências básicas da revista e encaminha para o processo de avaliação. Feito isso, uma outra informação que a gente pode procurar é qual é a classificação daquela revista. Tá? Então, isso a gente pode fazer. Se essa informação não tiver no próprio site da revista, e aí tem as revistas mais qualificadas, hoje elas trazem isso estampadas na sua página. Por quê? Porque elas têm orgulho de destacar que tem um bom conceito, que são revistas avaliadas como aquelas no topo da qualidade do conhecimento científico. Outras não trazem isso, e as que não trazem, muito comumente, não trazem porque não tem um conceito muito bom, então deixa a critério do autor procurar essa informação. E a gente pode procurar essa informação a partir do ISSN da revista. A gente seleciona o ISSN da revista, que é o código de identificação daquele periódico, acessa o site da plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é uma plataforma também mantida pela CAPES, que a gente tem acesso a diversas informações relacionadas à educação superior, sobretudo os programas de pós-graduação e os periódicos. Na plataforma Sucupira,
a gente delimita qual é o período que quer saber a classificação daquela revista, tendo em vista que essa classificação ela cobre um período específico, um conjunto de anos, e informa ou o nome daquela revista ou o ISSN. Por que eu prefiro informar o ISSN? Porque existem várias revistas que podem ter o mesmo nome. Então, revista Trabalho e Educação. Você tem uma universidade que tem uma revista Trabalho e Educação, uma outra universidade que tem uma revista com o mesmo nome. O que vai diferenciar elas? O ISSN. Então, informando o ISSN, você vai saber se a informação que você obteve é especificamente daquela revista que você quer ou não. Bom, feito isso, você vai em consultar. Qual foi a informação que apareceu para a gente? Não existem dados cadastrados para a revista pesquisar. Isso pode acontecer por alguns motivos. O ISSN pode estar errado, ou aquela revista pode ter sido criada, por exemplo, em um período posterior àquele que foi avaliado. Veja que nós estamos procurando uma avaliação correspondente aos anos de 2013 a 2016, que é a última disponível. A de 2017 até então ainda sairá, entre esse ano e o próximo ano. Se essa revista foi criada depois de 2016, não haverá um Qualis para ela. Ela entrará no Qualis a ser divulgado este ano. Então, vamos voltar para a revista e ver se tem alguma informação aqui no foco e no escopo sobre o período em que ela foi criada. Você dá uma olhada e não tem essa informação. Tá? E agora, como é que eu vou saber? Tem uma outra forma da gente procurar essa informação. Vamos ver as edições anteriores. A partir de quando essa revista começou a publicar? Então, ao acessar as edições anteriores, a gente verifica que essa revista tem 3 edições. Publicou em 2018, publicou em 2019, publicou em 2020. Como é uma revista anual, ela tem 3 publicações, 3 números, e ela começou em 2018. Então, aqui está a explicação de por que ela não tem informações ainda no Qualis da CAPES. Bom, feito isso, se eu quiser saber diversas outras informações com relação à revista, tem aqui. Qual foi a edição atual? Eu acesso exclusivamente a edição atual. Se tem alguma notícia com relação a essa revista que está recebendo textos durante um determinado período, eu acesso aqui. A informação capa é para ter acesso diretamente à última edição. E o que nos interessa agora é o cadastro. Vamos acessar o cadastro, que é o espaço onde vocês criam a conta naquela revista para poder ou acessá-la como avaliador, como autor, ou poder se cadastrar para receber as informações daquela revista na condição de autores. Aqui nós temos os itens que têm asterisco, como itens obrigatórios, têm que ser preenchidos, senão você não finaliza o cadastro, e os itens que não têm asterisco, como itens opcionais. Então, o login, você precisa criar uma palavra ou um número que identifique você, para que ao acessar a revista você use aquela palavra ou aquele número como login. Tá? Seu CPF, data de nascimento, ou o seu nome. Então, descreve isso como login. Uma senha, repete essa senha. O que eu recomendo é que vocês usem o mesmo login e a mesma senha para todas as revistas, que vocês escolham um padrão de login e senha para todas as revistas que vocês cadastrarem. Por quê? Porque ao longo da vida acadêmica de vocês terão a necessidade, se quiserem seguir uma vida de produção acadêmica, terão a necessidade de se cadastrarem em dezenas de revistas. E se para cada uma vocês tiverem um login e uma senha, daqui a pouco vocês não conseguem saber mais qual login, qual senha, corresponde a cada revista. Isso vai ser uma complicação na vida de vocês. Então, padroniza isso. As informações de nome, então, se você quiser, pode colocar aqui como é que você quer ser chamado, como pronome de tratamento, se senhor, senhora, senhorita, ou não faz questão de ter nenhum pronome de tratamento específico, o seu nome, primeiro nome, o nome do meio e o seu sobrenome, que é o seu último sobrenome. Aqui você abrevia o seu sobrenome, tá? Então, tem um exemplo aqui, se o nome fosse Juan Alice Smith, então J-A-S. O sexo, aqui você coloca a instituição a qual você pertence e qual é a sua vinculação com essa instituição. Então, no caso de vocês, Universidade Federal de Alagoas, qual é a filiação de vocês? Estudante.
O item assinatura não é obrigatório, mas caso queira preencher, aqui está o exemplo de como fazer a assinatura. O e-mail de vocês, confirma o e-mail, e aqui vem informação importante, o ORCID ID. ORCID ID é um identificador digital criado para cada pesquisador, que funciona como se fosse um CPF, um código que identifica cada pesquisador e que o diferencia de todos os demais. E isso serve principalmente para poder reunir toda a publicação daquele autor e padronizá-la, independentemente da forma como ele tenha sido citado, da forma como o seu trabalho tenha sido referenciado. Um exemplo acerca disso é que você pode pegar um autor que tenha mais de uma forma de citá-lo, que ele use mais de um sobrenome para referenciar-se ao seu trabalho, ou que quem tenha feito referência ao seu trabalho tenha feito pelo nome, não pelo sobrenome. E aí, como que você resgata a referência a esse autor, a citação a esse autor, se as formas de referenciação e citação foram diferenciadas? O código ORCID ID vai dar essa possibilidade de padronização e de diferenciação entre um pesquisador e outro. Uma outra coisa é que você pode ter pesquisadores que tenham usar exatamente o mesmo nome e o mesmo sobrenome. Tá? Isso acontece com nomes que são muito populares. Então, como você diferencia que aquele trabalho foi publicado por aquele autor e não pelo outro que tem a mesma identificação em termos de nome, pelo código ORCID, tá? Que é, vamos entender aqui, como uma espécie de CPF do pesquisador. Então, é uma plataforma específica para isso, que quem não tem cadastro vai precisar fazer esse cadastro, porque as revistas hoje estão exigindo esse código para poder já resgatar o processo de publicação desses autores e já vincular diretamente a publicação desse autor, quando ela sai, quando a revista é publicada, automaticamente ele já atualiza no ORCID essa informação acerca do autor, essa publicação. Tá? Esse processo de cadastro vocês fazem acessando a plataforma ORCID. É uma plataforma em inglês, mas vocês podem, ao acessar, escolher, configurar aqui o idioma para poder ter acesso à página no idioma português, fica mais fácil de entender o que está solicitando. Na plataforma, no Moodle, eu coloquei um vídeo tutorial ensinando como fazer o cadastro nessa plataforma. Então, eu não vou entrar aqui nesses detalhes de fazer cadastro, mas é um cadastro normal de criação de uma conta, onde você vai fornecer as suas informações básicas e, a partir dessas informações, criar um login e uma senha para poder ter acesso à plataforma e gerar o seu código. Quando você faz esse processo, você passa a ter esse código aqui, que é em formato de link, de URL. Esse código é o que você vai informar, copiar e colar lá na revista, no item ORCID ID. O que pode acontecer? Geralmente acontece. Como esse código é criado em um sistema de navegação seguro, com HTTPS, às vezes quando você finaliza aqui o cadastro, ele vai dizer que deu um erro. E esse erro vai estar indicando aqui em cima que foi no código ORCID. Como é que você resolve isso? Apagando apenas o S aqui, ele vai aceitar normalmente o seu código ORCID. Se você não fizer isso, a página não vai aceitar e vai sempre insistir que tem algum erro no ORCID. E não é na parte do código especificamente, é apenas no identificador eletrônico aqui, no HTTPS. Certo? Então, esse é o seu código ORCID. Você cria nesta página, tá? orcid.org. Existe a opção aqui em cima, já coloquei em português. Já tem a opção entrar para quem tem cadastro ou registrar. No caso de vocês que não têm esse cadastro ainda, vão clicar em registrar, preencher todos os dados solicitados. Tá? No caso aqui, eu já entro com meus dados porque eu tenho cadastro, então eu vou preencher o meu e-mail e a minha senha. No caso de vocês que não têm esse cadastro, vão fazer, clicar em registrar. Quando vocês clicarem aqui em registrar, olha os dados que irão pedir.
dados básicos, nome de vocês, sobrenome, que é opcional, o e-mail principal, um segundo e-mail, caso vocês queiram, e uma senha. E os critérios aqui com relação à senha, 8 mais caracteres, tem que ter pelo menos uma letra ou um símbolo, tem que ter ao menos um número. Confirma aqui a senha de vocês, marca o padrão do ORCID. O importante é que vocês marquem como público, porque a página ORCID de vocês é uma página de apresentação dos dados como pesquisador. Se vocês marcarem como privado ou limitado, apenas vocês têm acesso à página, o que não é interessante, porque a ideia é que todas as informações que se coloquem lá sejam informações públicas que as pessoas possam acessar e saber o que você está produzindo e quem é você em termos de pesquisador. Então, marca a opção de tornar público, aceita os termos de uso da plataforma, clica em informando que não é um robô e registra. A partir desse momento, feito esse processo, você passa a ter agora cadastro na plataforma e o seu código ORCID. E a partir daí você só vai alimentar a plataforma. Como é que se faz isso? Como é que eu alimento a plataforma? Entro agora com os dados que eu criei anteriormente, acesso com o e-mail e a senha informados. E como qualquer outra plataforma em que eu tenha que fazer login, eu preciso preencher os dados de apresentação, tipo um resumo acerca da minha biografia, os estudos que eu já fiz, as instituições ou a instituição onde eu estudo, os trabalhos que eu já publiquei, seja em evento, seja em revista, seja em capítulo de livro. Então, veja, uma pequena biografia aqui você tem a opção. Se você for passando o mouse, vai aparecendo o que significa aqueles itens. O lapisinho significa editar. O símbolo, como se fosse algumas pessoas, significa se você quer deixar aquela informação para todos, apenas para partes confiáveis ou somente para você. Então, você vai configurando isso. Então, um pequeno resumo, aqui você insere no segundo item as informações com relação ao trabalho. Então, não importa se você trabalhou em um cartório, em uma farmácia, em uma escola, o seu histórico de trabalho você registra aqui. O seu histórico de estudo você vai registrando aqui, vai ter a opção de adicionar qualificação, tá vendo? Adicionar a informação relacionada à sua formação e o que você já publicou, você adiciona aqui, tá? Como trabalhos. Então, se você já tiver cadastrado no ORCID e publicou em uma revista que exigiu isso, você não precisa cadastrar, ele já vem automaticamente, ao publicar a revista pública, ele já vem automaticamente para o seu ORCID. Bom, aqui são outras informações básicas que você preenche: país, palavras-chave relacionadas ao que você faz, as suas áreas de temática. Se você tiver algum blog, algum site, disponibiliza o link, endereço de e-mail e, mais importante, aqui estará o seu código ORCID. Tá? Eu estou explicando com relação a essa plataforma porque uma das atividades desta semana relacionada à etapa 4 do nosso curso é criar o código ORCID e disponibilizar esse link do código ORCID de vocês lá na plataforma, assim como criar ou atualizar o currículo Lattes e disponibilizá-lo lá na plataforma. Então, por isso que eu estou fazendo esse procedimento de apresentação da plataforma. Mas tem um tutorial lá no Moodle, indicando como fazer esse processo de forma mais detalhada. Voltando aqui para a revista, informou o código, você também informa o seu telefone, o seu endereço, porque tem revistas que trabalham ainda no formato impresso, e aí você publicou naquela revista, você recebe um exemplar da publicação no seu endereço, país ao qual você pertence, um pequeno resumo da sua biografia, e aí é basicamente informando a sua formação, instituição a qual você está vinculado, ou instituição na qual você trabalha,
Aqui você confirma se quer ou não receber os dados de cadastro no seu e-mail. É importante que você marque essa opção, porque você vai receber isso no seu e-mail, para caso futuramente você tenha a dúvida de qual foi a revista que foi cadastrada ou não, se está cadastrando aquela revista ou não, quais são os dados de acesso, você tem isso guardado no e-mail. Os idiomas que você tem familiaridade ou consegue lidar com eles em termos de leitura ou compreensão, e como você quer se cadastrar. Veja que aqui aparecem 3 opções: leitor, autor e avaliador. E para cada opção aparece a explicação na frente. Se você se cadastrar como leitor, você terá acesso a todas as publicações dessa revista. Então, cada vez que essa revista publicar uma nova edição, você receberá uma informação no seu e-mail, muito provavelmente na caixa de lixo, na caixa de spam, porque não é um e-mail que você está recebendo com muita frequência, a não ser que você configure isso no seu e-mail para receber diretamente na caixa de entrada, informando que teve uma nova publicação e disponibilizando o link para você consultar os artigos publicados e ver se interessa por algum. Isso é importante para você estar acompanhando as publicações daquela revista, sobretudo se for uma revista da área que você tem interesse e que corresponde à sua formação. Como autor, que é aqui que dá a possibilidade de você submeter algum texto futuramente a essa revista, ou como avaliador, que neste caso você está se cadastrando uma pessoa disponível para avaliar os textos submetidos a essa revista, e geralmente é uma função que se exige uma qualificação maior. Feito isso, você clica em cadastrar. Eu mostrei esses dados nessa outra revista, que eu já sou cadastrado. Deixa eu acessar aqui. Como eles ficam ao final do processo. Então, esse é o processo de cadastro que, uma vez feito, vocês passam a ter agora login e senha, e para acessar essa revista, basta clicar aqui, login e informar a senha, como eu acabei de fazer nessa outra revista. Login e senha. Eu tenho informado a minha senha errada, vamos ver se ela entra agora. Bom, ao acessar, eu vou acessar o meu perfil, que é o espaço onde eu posso estar atualizando aquelas informações que eu criei. Eu posso estar acessando essas informações e atualizando. Veja os meus dados aqui preenchidos. O meu código ORCID ainda não tinha sido informado nesta revista. Na época em que eu fiz o cadastro nela, não tinha ainda o código ORCID. Vamos informá-lo agora. Copiei, colei aqui o meu código ORCID, meu blog, número de telefone, endereço. Eu sou cadastrado na revista nas 3 opções, como leitor, como autor, como avaliador, e ao me cadastrar como avaliador, eu tenho que disponibilizar quais são as áreas que eu tenho interesse para avaliar, quais são as áreas que eu tenho especialidade para avaliar trabalhos. Aqui está um resumo da minha biografia. Veja que é basicamente a minha formação. Tá? Então, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas, em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutor em Educação pela UFAL e professor de Ensino Fundamental 1 na Rede Pública Municipal de São José da Tapera, Sertão Alagoano. Fechou a sua biografia. Os idiomas, e vou clicar em salvar, porque nesse caso aqui eu fiz uma alteração. Vamos ver se ele vai aceitar o código ORCID de primeira ou vai dar erro. Veja, aquilo que eu tinha dito a vocês ao mostrar a página anterior. Erros detectados ao processar formulário. Onde foi esse erro? No identificador ORCID. Eu já sei do que se trata, porque como isso acontece com muita recorrência, eu já identifiquei o problema. É o S do identificador. Vamos clicar aqui em salvar e ver se ele vai agora. Atualizou. Feito isso, eu estou disponível agora para verificar aqui. Como autor, eu tenho 3 artigos arquivados. Os artigos arquivados são aqueles que ou já foram publicados ou você pediu para desistir do processo de submissão por algum motivo. Então, já enviei 3 artigos para essa revista. Veja que um deles foi publicado, está indicando aqui quando é que ele foi publicado, e os outros 2 eu pedi para ser arquivado.
E por que isso aconteceu? Porque no processo de submissão ocorreu uma demora maior do que o esperado na avaliação. Eu pedi para cancelar a avaliação e submeti a uma outra revista. Porque você não pode estar com o mesmo texto submetido a duas revistas ao mesmo tempo. Caso você tenha submetido a uma e se arrependa, você precisa entrar em contato com o seu editor, e tudo isso acontece aqui pelo sistema. Você tem a opção de contactar o editor aqui pelo sistema. Eu mostrarei isso a vocês em uma outra revista. Contactar o editor pelo sistema e pedir para arquivar. Vamos entrar aqui em uma outra revista onde eu estou com um artigo em avaliação para mostrar a vocês como fazer esse processo, caso isso aconteça com vocês em algum momento da vida acadêmica. Então, vamos fazer aqui o acesso. Eu estou com o artigo ativo, veja, lá estava apenas arquivo, então eu não acesso mais os dados desse artigo. Como eu estou aqui com ele ativo, eu posso acessar e fazer essa comunicação com o editor. Esse artigo está em avaliação, então eu clico no status na situação. Qual foi a última alteração nesse artigo? Foi no dia 10 de junho de 2020. Mas eu me arrependi, agora eu não quero mais que esse artigo seja avaliado por essa revista. O que é um processo também, neste caso, não tão interessante. Por quê? Porque o artigo está sendo avaliado. Eu vi que ele teve uma última alteração recentemente. E desistir desse processo de avaliação agora é criar um certo conflito com a revista. Por quê? Porque ela já enviou para os pareceristas, a pessoa já está tendo trabalho em avaliar aquele artigo e agora ela vai ter que fazer um contato dizendo, olha, desconsidere esse artigo que o autor desistiu. Então, isso pode não trazer uma relação muito legal entre você e a revista para artigos futuros. Quando é que você pode fazer essa desistência sem nenhum trauma? Quando você percebe que o artigo submetido, ele não começou nem a avaliação. E como é que isso acontece? Ele vai estar, na rodada de avaliação, ele vai estar dizendo aqui, ao invés de iniciado, não terá essa data e vai estar dizendo aguardando designação. Quando ele está nessa informação, aguardando designação, isso significa que ele foi recebido pela editoria da revista, mas não foi enviado para nenhum parecerista. Então, você pode pedir desistência, neste caso, sem nenhum problema, porque não ocorreu comprometimento de avaliadores. Como é que eu faço isso? Na decisão editorial, tem um espaço para comunicação entre editor e autor. Aqui está sem comentários, mas se eu quero comunicar ao editor, eu clico aqui e aparece o editor dessa revista, Gilberto Ferreira da Silva, o e-mail dele. Eu posso mandar com cópia para mim, para que futuramente eu possa ter prova de que eu solicitei o arquivamento, o editor que não me deu resposta, e aqui eu digito a mensagem. Veja que já vem automaticamente o assunto, que é o título do artigo, e aqui eu digito a mensagem. Prezado editor, peço, por gentileza, o arquivamento do referido artigo, pelos motivos abaixo elencados, e faço a minha comunicação. E, no final, clico em enviar. Então, esse é um processo que vocês podem fazer caso aconteça isso de submeter um artigo para uma revista, o prazo de avaliação ser muito longo, ou você percebe que o artigo está 6 meses e não foi nem enviado para um avaliador. Então, você quer desistir daquela revista e mandar para outro, o processo é esse. Bom, aqui nós temos também monitoramento dos acessos ao artigo publicado, né, quando ele foi visto, por qual mecanismo de busca ele foi visto, qual data ele foi visto, quantas visualizações ele teve. Tá? No YouTube, 149, no site do Google, 3, aí no Google, em Portugal, uma visualização, que é um mecanismo interessante que essa revista usa para ir dando um feedback para o autor de como que está o processo de leitura ou de visualização do seu trabalho. Bom, este é o processo com relação às revistas. Tá? O cadastro acontece dessa forma, o monitoramento acontece dessa forma, não tem segredo. Agora, uma vez publicado o trabalho nesta revista, como que eu faço para registrar isso no meu currículo para que as pessoas tenham acesso? Já mostrei para vocês que, no caso do ORCID, ele vem automaticamente. E caso ele não venha, você vai registrar aqui
no item Trabalhos. Clica em Adicionar trabalho e vai preenchendo as informações. Caso vocês queiram fazer isso de forma automática, vai preenchendo. Caso não, informa o código daquela revista e ele vai tentar resgatar automaticamente o trabalho. Se não, faz de forma manual. Um outro elemento que eu quero mostrar para vocês é com relação a registrar esse dado publicado no currículo Lattes. E aqui eu peço a atenção de vocês para este ponto, porque se trata de uma informação da maior importância, tendo em vista que o currículo Lattes ele serve para diversos elementos da vida de vocês. Deixe-me fechar aqui essas abas para tornar a visualização menos cheia. Serve para diversos elementos da vida de vocês, para além do registro de trabalhos publicados. Então, eu espero que todos vocês já tenham um currículo Lattes criado. Quem não tem currículo Lattes criado, vou ensinar como criar agora. Quem já tem, como fazer o processo de edição, de atualização constante. O currículo Lattes é o registro do pesquisador na plataforma oficial de informação científica do país, que é o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que registra e disponibiliza todo o processo de informação relacionado à produção científica no país. Aqui no site do CNPq, site lattes.cnpq.br, você tem informações, notícias sobre desenvolvimento científico, sobre instituições científicas, e o que nos interessa mais diretamente aqui são essas informações com relação ao currículo Lattes. O currículo Lattes é uma plataforma criada no final dos anos 90, em homenagem ao físico brasileiro César Lattes, e que você registra-se como pesquisador, configura os seus dados, vai colocando atualizações relacionadas a cada modificação na sua vida acadêmica, na sua vida científica, desde publicação em algum evento, até participação em minicurso, participação como estudante ou como ministrador de atividade científica e de atividade trabalhista, de atividade literária, dos mais diversos aspectos que envolvam a formação humana. Aqui nós temos 3 opções: o cadastro do novo currículo, para quem vai criar esse currículo, a atualização, para quem já tem e, portanto, vai modificar a informação, e é importante que vocês façam uma atualização ao menos uma vez por mês, para deixar o currículo de vocês sempre atual, e a busca por um currículo. No caso de vocês querem saber, professor fulano de tal, qual é a titulação dele, que trabalhos o professor fulano de tal já publicou, quais os temas de pesquisa do professor fulano. Se eu não quiser perguntar diretamente ao professor fulano, não tiver interesse, ou não tiver essa proximidade, eu vou acessar, clico aqui em buscar currículo, vai abrir essa página. Aqui eu digito o nome do professor que eu quero, o nome da pessoa que eu quero ter acesso às informações, e a partir daquele nome, eu conheço melhor a vida acadêmica daquele professor, daquela pessoa. Então, eu estou lendo um texto do professor ou do pesquisador fulano de tal. É sempre importante que, ao ler um artigo daquele autor, eu procure saber quem é aquele autor, onde ele trabalha, o que ele pesquisa, se aquele texto é o único que ele pesquisou sobre aquele tema, ou se tem outro sobre aquele assunto, para que eu possa entender com quem eu estou dialogando. Vamos pesquisar aqui, no caso, o professor Valci Melo Silva dos Santos. Você coloca o nome completo do pesquisador, informa a titulação. Se vocês souberem, coloca, no meu caso, doutor. Se vocês não souberem, tiverem dúvida, pode marcar doutor e os demais, que vai procurar essa informação para pessoas que sejam doutores ou que não sejam. Se souber que a pessoa realmente já não é doutor, clica em demais pesquisadores. E aqui vamos em buscar. Ao fazer isso, a plataforma vai acessar o meu currículo e disponibilizar para vocês. Como meu nome não é tão comum, veja que apareceu aqui apenas uma opção. Valci Melo Silva dos Santos só tem um. Valci tem vários, mas com esse sobrenome específico só tem um. Se fosse um outro nome, se eu colocasse apenas, talvez, Valci Melo, pudesse aparecer
diversas outras opções. Aí vocês vão ver qual dessas opções é a que corresponde a que vocês querem. Aqui aparece um breve resumo. Tá? Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, Brasil 2020, professor substituto da UFAL. Tá? As informações de destaque. E se eu clicar sobre o nome, vai aparecer o resumo do meu currículo. Além do doutorado, que outros cursos eu já fiz, o que eu já publiquei, quais os temas que eu tenho interesse de pesquisa, que grupo de pesquisa eu faço parte. Se mesmo assim eu quiser saber mais sobre esse pesquisador, eu vou abrir o currículo dele. Se eu quiser saber o ORCID dele, eu clico aqui. Se eu quiser saber, esse pesquisador tem publicado muita coisa, não tem? Qual é o índice de publicação dele? Quais são os indicadores? Quanto ele tem publicado nos últimos anos? Que ano ele publicou mais? Eu acesso os indicadores da produção desse pesquisador. Se eu quiser saber os diretórios e grupos de pesquisa que esse pesquisador faz parte, eu clico nesse item. Então, tem várias opções. Vamos abrir aqui o currículo dele. Veja, eu tenho acesso ao currículo dele, eu posso ir descendo a régua para acessar a página completa ou ir selecionando aqui, pelas abas, o item específico. Então, eu quero saber produção, tá? Artigos completos publicados em periódicos. Eu clico, vai descer diretamente para os artigos que eu já publiquei em algum tipo de revista aqui. Aí você tem acesso para as informações e vai saber se aquele tema que eu publiquei é um assunto isolado, que eu não me dedique muito a ele, ou se aquele assunto sobre o qual estou discutindo naquele texto faz parte de toda uma vida de pesquisa, faz parte de todo um conjunto de estudos aos quais eu venho me dedicando nos últimos anos. Isso é importante, sobretudo, quando você vai escolher um professor como orientador, porque isso lhe dá a possibilidade de saber se aquele professor trabalha com aquela temática que você quer ou não, se aquele professor que você quer como orientador tem ou não afinidade com aquele assunto. E se no currículo dele tiver publicações relacionadas àquele assunto, registro de pesquisas relacionadas àquele assunto, você consegue dialogar melhor com esse professor, com esse orientador, antes de fazer um contato, inclusive pessoal, com ele. Então, aqui, acesso às publicações em periódicos, em revistas, aqui acesso à publicação em livro, publicações em eventos. Então, a vida acadêmica do autor está aqui. Todas as informações. Tá? Como é que esse autor é citado? Veja que, no meu caso, eu tenho formas de citações diferentes. Quando se trata de citar a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, ou meu TCC, os meus TCCs, que no caso eu fiz 2 graduações e uma especialização, então são 3 TCCs, a citação vai ser como Santos, que é o meu último sobrenome. Mas, quando se trata de artigos, eu optei por fazer a utilizar apenas Valci Melo. Só que o Melo não é o meu último sobrenome. Por regra, seria Valci Santos. Mas, como eu tenho mais afinidade com esse sobrenome, eu procurei padronizar as minhas publicações de artigo e livro como Valci Melo. Então, o que for artigo e livro, eu vou ser referenciado ou citado como Valci Melo. O que for trabalho acadêmico bruto, que é o caso da dissertação, da tese e dos TCCs, eu serei citado como Santos. Então, tem essa diferenciação. Como é que o meu trabalho vai ser reunido e mapeado? Pelo ORCID, que vai padronizar isso. Então, aqui você tem as informações, fez o doutorado de quando a quando, pesquisou o que no doutorado, quem foi o seu orientador no mestrado, na especialização, nas 2 graduações e tal. As formações complementares, que são os cursos que eu fiz, e vocês vão registrar os cursos que vocês fizeram, tá? Então, eu fiz um curso de 8 horas com o professor fulano de tal, tem um certificado. Cadastra isso, vai aparecer tudo isso em informação complementar, tá? Os lugares que eu já trabalhei, de quando a quando, e o que eu fazia em cada um desses vínculos trabalhistas, também registra tudo isso aqui. Os projetos de pesquisa que eu já desenvolvi, de quando a quando, e o que eu fazia nesse projeto de pesquisa. Então, tudo isso é importante para vocês fazerem, que revistas eu sou cadastrado para avaliar. Então, tudo isso é importante que vocês façam no currículo de vocês e que verifiquem no currículo dos professores ou dos autores com quem vocês estão dialogando, para poder conhecer com quem é que vocês estão lidando, com quem vocês estão trabalhando. Então, como é que eu faço isso? Para quem não tem ainda o currículo Lattes, a opção de fazer isso é acessando a plataforma e fazendo um cadastro.
como se faz um cadastro para qualquer uma outra plataforma, para qualquer uma rede social, tá? Informando seus dados e criando um login e uma senha. Então, os dados a serem informados. Veja que nós temos aqui, ao acessar o site do CNPq e clicar em cadastrar novo currículo, abrirá essa página onde vocês informam o país, o e-mail, confirma o e-mail, coloca uma senha, confirma essa senha, informa esse código que aparece aqui e clique em próximo. No próximo, vocês vão dar as informações pessoais sobre vocês. Tá? Nome completo, data de nascimento, documento, endereço, que já é um outro item, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional, áreas de interesse. Feito isso, você vai estar com o cadastro no CNPq registrado e agora tem o seu currículo online, onde tanto você pode ter acesso a ele a hora que quiser para atualizar as informações, gerar arquivos em Word, seja no formato currículo vitae ou no próprio formato currículo Lattes, como as outras pessoas podem ter acesso ao seu currículo para saber informações acerca da sua vida acadêmica, profissional, literária, da sua vida pública. Isso se trata de informações públicas. Como é que eu faço, então, para acessar o meu currículo depois de criado? Aí eu acesso a plataforma do CNPq e clico em atualizar currículo. Veja que eu não estou buscando um currículo. Buscar um currículo é ter acesso às informações de alguém, mas eu não posso alterar essas informações. Atualizar é ter acesso ao meu currículo para que eu possa manter essas informações o mais fiéis possível e o mais próximo possível dos últimos acontecimentos. Quando eu já tenho o cadastro, o acesso, aparece aqui a opção de login e senha. O login pode ser pelo CPF ou pelo e-mail. Tá? Eu vou fazer o meu pelo CPF, a senha que eu cadastrei, e vamos aí acessar. Esse é o currículo Lattes por dentro. Só tem complicação de preenchimento em duas situações. Ou se você acumular as informações e tiver que preencher o currículo Lattes de uma única vez, então você terá um baita problema, porque são muitas informações para serem colocadas, e se você está fazendo isso de última hora, realmente vai dar bastante trabalho. E uma outra é se você está acessando pela primeira vez, porque tudo que a gente faz pela primeira vez traz uma certa dificuldade, mas nada que não possa ser superado com persistência e com treino. Então, aqui está o currículo Lattes por dentro e todas as informações agora com a possibilidade de edição. Então, primeira coisa, dados gerais. Aqui é onde eu coloco as minhas informações, identificação, endereço, idioma, prêmios e títulos que eu recebi, o texto inicial do currículo Lattes, que é esse aqui, e outras informações relevantes acerca da minha vida acadêmica. Tá? Então, identificação. O que eu coloco nisso? Uma parte dessas informações foram feitas no cadastro, mas alguma outra que não foi, eu acrescento aqui. Meu nome, se eu tiver um nome civil, mas eu tenho também, vamos dizer que eu tenho também um nome social, e a lei me dá direito a usar o nome social. Eu registro aqui o nome social, meus dados pessoais, dados de nascimento, identidade, passaporte, filiação, outras informações que eu julgar necessário. Faço isso, clico em salvar. A foto, por exemplo, eu coloco aqui, na informação pessoal. Clico e adiciono uma foto. Veja, endereço, idiomas. Idiomas, eu vou cadastrar o idioma aqui pensando em 4 configurações. O domínio de um idioma, ele envolve a capacidade de leitura naquele idioma, a capacidade de fala naquele idioma, a capacidade de escrita naquele idioma e a capacidade de compreensão naquele idioma, compreensão oral. Então, você pode apresentar uma ou mais dessas habilidades com relação àquele idioma. Tá? O idioma que você já é nativo nele, obviamente que você tende a apresentar as 4 habilidades bem, ou razoavelmente bem. Mas um outro idioma, um segundo idioma, você pode ler bem naquele idioma, mas não falar nada naquele idioma, ou falar pouco. Conseguir falar pouco naquele idioma, se comunicar oralmente naquele idioma, pouco. Ou escrever pouco naquele idioma, ler bem e escrever bem naquele idioma, ou escrever pouco. Ou ler bem, falar pouco, escrever pouco naquele idioma, mas compreender razoavelmente. Então, você vai classificando os idiomas de acordo com o que você considera ser o seu nível de fluência.
Isso os idiomas estrangeiros. Há pesquisadores que classificam aqui a língua portuguesa. Eu não faço isso porque, como eu sou um pesquisador de língua portuguesa, entende-se que o meu idioma nativo eu já tenha domínio sobre ele em termos de leitura, fala, escrita e compreensão. Então, eu prefiro dar preferência aos idiomas estrangeiros, que é uma área que eu estou procurando agora, já que terminei o doutorado, aperfeiçoar para avançar nesses níveis aqui que para mim ainda está insuficiente, né? Fazer pouco ou razoavelmente nesses idiomas para um pesquisador é algo que precisa ser melhorado, tendo em vista que a produção acadêmica ela é internacionalizada e a gente precisa dialogar com aquilo que está sendo produzido no mundo todo. Mas isso vocês registram no currículo de vocês, tá? O texto inicial do Lattes é esse aqui, que pode ser acessado pelos dados gerais ou editar. Você vê aqui em editar com resumo, já aparece a opção de editar esse texto. O que é que tem que ter nesse texto, basicamente? Sua formação, ou suas formações acadêmicas, os temas que você tem interesse de estudo, de pesquisa, grupo de pesquisa que você faça parte e instituição onde você trabalha, se você quiser colocar todas essas informações. Tá? Mas tem que ter um textozinho de apresentação do autor, que é o que vai aparecer para a pessoa que pesquisar o seu currículo, a primeira informação. Quando você fizer isso, você pode optar pela opção de utilizar o texto para traduzir para um outro idioma também, caso queira. Vejamos, um outro dado importante, além dos dados gerais, é a formação. Na formação, vocês podem cadastrar 2 tipos de formação hoje. O pós-doutorado e a livre docência está fora de cogitação para vocês nesse momento. Então, qual é a formação que interessa para vocês agora? A formação acadêmica, que envolve, quando tratamos aqui de informação acadêmica, vocês podem registrar tanto as informações de vocês de ensino fundamental e médio, onde vocês estudaram, de quando a quando, cada um desses níveis de ensino, da educação básica, educação superior e das diversas etapas que o compõem, como também formação complementar, que é esse item que eu peço que vocês deem uma atenção especial, porque ao longo do curso da graduação de vocês precisarão de comprovação 200 horas de formação complementar. E essas 200 horas têm certificado. Então, esses certificados, eles precisam ser cadastrados aqui, em formação complementar do currículo Lattes, indicando, aqui você vem incluir novo item, que eu já tenho vários itens incluídos, então, você vai incluir novo item, indicando qual foi o nível daquele curso. Foi um curso de curta duração, que é o caso desse que nós estamos fazendo. Um curso de 20 horas, um curso de 40 horas, um curso de 8 horas, um curso de curta duração. Ou foi um curso mais prolongado, de 120 horas, então já se classifica como outro. Tá? MBA, foi um curso de extensão universitária, classifica como tal. Identifica a instituição onde você fez aquele curso. Se ela não tiver na lista, quando você clicar aqui, se ela não aparecer na lista, tem a opção de criar novo. Então, você cria, aqui você digita o nome da instituição. Se ela já estiver na sua lista, você vai ter a opção de clicar nela e vai aparecer lá. Vamos pensar aqui o caso UFAL. UFAL já tem na minha lista. Eu clico aqui no nome UFAL, vai aparecer. Mas vamos imaginar que tenha sido uma outra instituição, tá? USP, por exemplo. Então, a USP pode não ter na minha lista, tá vendo? Não tem a Faculdade de Direito da USP, tá? Mas não foi na Faculdade de Direito da USP, foi na Faculdade de Educação da USP, não tem. Aí eu clico aqui, cadastrar nova instituição, vou colocar o nome da instituição por extenso, a sigla, o país e a unidade da federação a qual ela pertence, e ela passará a constar na minha lista. Qual foi o curso? Pode não ter na minha lista também, eu faço o mesmo procedimento. A carga horária, se eu estou fazendo esse curso ainda, eu posso cadastrá-lo desde o início. Agora eu vou classificá-lo como em andamento. Se eu já concluí, eu classifico correspondente a esse status. E se é um curso que eu parei pela metade, mas é importante para a minha vida, eu quero registrar que eu fiz uma parte daquele curso, embora não tenha concluído, eu coloco como incompleto. Isso vale tanto para formação complementar, como também para a formação acadêmica. Tá? No caso da formação acadêmica, vocês irão registrar até esse momento ensino fundamental, ensino médio, caso queiram. Também não é obrigatório publicar, registrar a formação inicial. E a graduação. Tá? Ao cadastrar esses elementos, vocês vão
indicar qual foi o tipo de graduação. No meu caso, graduação normal, eu não fiz graduação sanduíche. Curso sanduíche é aquele que você faz em uma instituição, mas tem um período passa por um período de estágio em outra instituição. As instituições têm uma parceria e você faz um pedaço da graduação ou do mestrado ou do doutorado em uma e vai fazer uma parte em outra. É o chamado curso sanduíche. Cadastro da instituição, qual foi o curso, e aí é importante vocês observarem o código do curso de vocês, ao cadastrarem aqui. Todo curso tem um código. Se vocês observarem na matrícula de vocês, o curso de vocês ele recebe um código para identificar aquele curso daquela universidade. Então, preste atenção nisso na hora de cadastrar. No caso de vocês, quem ainda está cursando, clica em andamento, coloca o ano inicial, mas se for em andamento, não pode colocar o ano de conclusão. Se recebe bolsa, se é o bolsista, clica e identifica aqui a bolsista por qual instituição. Se já terminou o título da dissertação do TCC de vocês e o orientador. E salva. Tá? Isso vale para a graduação, para mestrado, para doutorado ou para ensino médio ou ensino fundamental. Essa é a informação que não pode faltar no currículo de vocês. A atuação é quando vocês podem marcar a atuação de vocês em empresas, trabalhando em linhas de pesquisa, em membros de revista, em comitê de assessoramento, em periódicos como revisor e diversas outras possibilidades. Projetos, quando vocês também podem registrar projetos de pesquisa que vocês tenham desenvolvido, projetos de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino, outros tipos de projetos. Veja que aqui você não tem que preencher todos esses elementos. Você precisa preencher aquele elemento que corresponda à sua necessidade, que corresponda ao seu caso. Se você faz um curso na área de tecnologia, na área de engenharia, você pode ter projeto de desenvolvimento tecnológico. Se você faz um curso na área de educação, não. Mas você pode ter um outro tipo de projeto, ou um projeto de extensão, ou um projeto de pesquisa, um projeto de ensino. Então, isso tem que se adequar ao seu curso e à sua necessidade. As produções, que é quando você vai registrar o que você publicou em revista, se você tem um artigo que foi aceito para publicação, não publicou ainda, mas ele já foi aceito e sairá em determinado momento, já pode cadastrá-lo. Capítulo de livro onde você publicou, texto que você publicou em um jornal ou em uma revista e diversas outras possibilidades, assim como produção técnica ou produção artística. Tá? Eu, por exemplo, os cinco livros que eu publiquei foram correspondentes à produção artístico-cultural. São livros, são poemas, são contos, crônicas, romance, autobiografia, então são livros de produção artístico-cultural. A minha produção bibliográfica foi publicada toda até o momento no formato de capítulo de livro ou artigo científico, não em livro científico exclusivo. Patentes para os cursos que tiverem, que se adequarem a isso, inovação, então, diversos elementos. E no caso dos eventos? Eu participei daquele evento, mas eu não publiquei nada, eu só participei como ouvinte, mas eu recebi o certificado de participação. Onde que eu coloco nele? Em produção? Não, não foi uma produção, foi um evento. Então, se naquele evento eu apresentei um trabalho e ele foi publicado nos anais, eu registrarei ele aqui como a apresentação de trabalho naquele evento ou trabalho publicado nos anais daquele evento. Aqui, o mesmo trabalho eu apresentei como comunicação oral e ele foi publicado nos anais dos eventos. Então, eu registro ele 2 vezes aqui, porque são classificações diferentes. E daquele evento eu também tenho certificado de participação nas mesas redondas, como ouvinte, nos minicursos. Eu registro o minicurso aqui, informação complementar, e vou registrar a mesa redonda que eu participei, o evento geral, as 50 horas de evento geral, aqui em eventos. Eu vou classificar aqui. Se eu participei da organização do evento como monitor, como organizador, a minha forma de classificação é uma. Se eu participei como ouvinte, é outra. Se eu participei nas 2 modalidades, eu classifico nas 2 modalidades. Isso é de extrema importância no currículo de vocês, porque no momento em que precisar para participar de um projeto de iniciação científica, num projeto de seleção de mestrado, o currículo está todo organizadinho, com a vida de vocês registrada, com toda a participação de vocês no ritual e no dia a dia da academia registrada.
Aqui, orientações é exclusiva para quem já é professor universitário, porque tem que registrar os estudantes que ele orienta, as que estão em andamento, as que foram concluídas, e uma parte importante que eu não posso deixar de acrescentar. Feitas essas alterações, você precisa enviá-las ao CNPq para que elas possam estar disponíveis para o público. Então, ao fazer isso, vai aparecer uma mensagenzinha aqui dizendo que há alterações para serem, a serem consideradas. Deixe-me só fazer uma simples alteração aqui para aparecer isso. Bom, apareceu agora. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Eu coloquei apenas um ponto aqui, mas isso foi uma alteração. Tá. Para que a alteração que eu fiz aqui ela possa ter validade e possa ser disponível, possa estar disponível para quem acessar o meu currículo, eu preciso enviá-las ao CNPq. Quando eu clico aqui, vai aparecer o protocolozinho de autorização. Eu digo que li e concordo, autorizo que isso seja publicado e envio ao CNPq. Agora sim, aquela informação disponível, ela vai estar não apenas registrada no meu currículo, como disponível para quem quiser acessá-lo. E a data de última atualização deixará de ser 17/6 e passará a ser agora 19/6, que foi o meu último registro. Lembrando que o currículo é uma plataforma como qualquer uma outra, que se para entrar eu preciso informar login e senha, eu também preciso sair dela. Aquela mesma opção de enviar, caso ela não apareça lá, mas ela sempre aparece, você pode fazer por aqui, enviar currículo. Posso imprimir e aqui eu clico em sair. Aí ele sai da plataforma, como você sai de Facebook, como você sai de qualquer uma outra plataforma de acesso. Tem que clicar em sair, senão ele fica aberto. Não se faz isso apenas fechando a aba. Tem que sair do modo correto. E, por último, é que esse currículo, no momento que você precisa apresentá-lo a uma instituição, seja a uma instituição de trabalho que pediu o seu currículo, seja a uma instituição de ensino e pesquisa que pediu o seu currículo Lattes, você tem como apresentá-lo agora em Word, gerando a partir dessa plataforma. Então, como é que eu faço isso? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem a opção exportar. Eu clico em exportar e vai aparecer duas opções. Exportar como planilha do Excel ou exportar como texto. Eu vou querer exportar como texto. Quando eu clico em confirmar, aparece a opção de como eu quero exportar esse currículo. Os modelos de currículo aqui no canto, no lado direito da tela. Então, eu posso exportá-lo no formato resumido, que é o padrão do CNPq, no formato ampliado, onde vai ter todas as informações, tá? Ou a maioria das informações, melhor dizendo, no formato completo, onde terão todas as informações do meu currículo, desde número de documento, até endereço, telefone, tudo vai estar, ou no formato personalizado, que é o formato onde eu escolho quais informações eu quero disponibilizar, quais informações eu quero gerar para o documento em Word. Então, se eu clicar no formato personalizado completo, veja que automaticamente ele marca tudo. No formato ampliado, ele marca tudo aquilo que ele considera como formato ampliado. No formato resumido, ele marca aquilo que ele considera como informações resumidas. E no formato personalizado, eu que vou marcando o que eu quero. Então, eu quero que saia meu endereço? Quero. Mas eu quero que saia a minha atuação profissional? Sim. Então, quero gerar por aqui o meu currículo vitae, o vitae, como queiram dizer. Então, onde eu trabalhei é uma informação importante para que o empregador saiba qual é a minha experiência. Então, eu vou deixar marcado. A minha formação acadêmica também é importante que saia. Mas os artigos que eu publiquei, não vai interessar para a farmácia onde eu vou mandar o meu currículo, os artigos que eu publiquei. Isso interessa para uma seleção de mestrado, por exemplo, ou para uma bolsa de iniciação científica, mas para o estabelecimento comercial, não. Então, não vou fazer isso. Talvez, os idiomas, talvez, tenha utilidade aqui, a depender do porte do estabelecimento para onde eu vou mandar o meu currículo, da empresa para onde eu vou mandar o meu currículo. Livros publicados vai ter interferência? Não. Trabalhos? Não. Textos? Não. Outras produções bibliográficas? Não. Programa? Então, tudo aquilo que não tiver relação com o local para onde eu vou mandar o meu currículo, eu desmarco. E vai sair apenas a informação, ou sairá as informações que eu julgar pertinente. Feito isso, eu clico em confirmar. Já apareceu aqui a opção
do documento. Veja que ele vai ser salvo na minha parte de downloads como CV, underline, com esse código. Eu clico em salvar. No nosso caso aqui, vamos optar pela opção abrir, para já verificar como é que ele fica. Ele vai baixar o documento. Está abrindo, para que a gente possa verificar. E aqui você tem o seu currículo Vitae, o seu currículo Vitae, no sistema Lattes. Veja que sai com a atualização do último mês que você tinha atualizado o currículo, no caso aqui junho. Ele saiu no formato ainda com 7 páginas. Você verifica aqui que saíram várias informações. Possa ser que alguma delas você não queira. Por exemplo, saiu a minha carteira de identidade, meu CPF. Mas eu não quero essa informação, deixar essa informação para o empregador. Se ele precisar dessa informação, ele pede meus documentos. Então, eu tiro isso. Tá. O nome dos meus pais também não é um dado importante para estar na minha entrevista de emprego. Não vai influenciar. Então, nem o meu local de nascimento. Então, eu tiro. Qual é o que eu quero que conste aqui? Nome, endereço e telefone, o meu histórico profissional, meus e-mails para contato, minha formação acadêmica, tá? Os cursos que eu fiz, que isso tem relação com a minha qualificação. Mas aqui essa minha atuação profissional, o lugar onde eu trabalhei e o que eu fiz quando eu trabalhei nesses lugares. Por fim, saiu essa informação aqui de revisão de periódico, mas eu não quero que isso saia, então eu corto. Os idiomas eu posso deixar. Então, configurei, deixei no formato que eu queria, das 7 páginas. Como ele sai no sistema automático, ó, das 7 páginas, agora ficaram só em 6, e aqui embaixo nós temos ainda a validação disso, de onde o currículo foi gerado, que hora, que data. Então, isso você faz. Estando com o currículo alimentado, você faz ao passo de um clique. Não estando, você vai precisar digitar esse currículo, fazer todo um procedimento aí manual que poderia ganhar tempo com o currículo no formato Lattes. Então, além da utilidade acadêmica, tem também essa utilidade profissional. Por isso que eu acho que é importante que vocês, quem não tem, crie, é uma atividade desta semana, e quem tem o currículo Lattes, atualize. Vocês vão precisar colocar o link, e o link é esse endereço aqui, copiar e colar lá no Moodle, para que a gente possa ter acesso ao currículo de vocês e ao código ORCID de vocês. Então, é indispensável esses 2 registros para a gente finalizar o curso cumprindo todo o percurso, toda a trajetória de entender as normas da ABNT, a sua função na padronização, o processo não apenas técnico, como teórico metodológico de produção do conhecimento científico, e também o processo de socialização e lida com o conhecimento científico. Certo? Vamos sair aqui. Você clica em OK, ele já fecha a página automaticamente, já dá esse aviso para evitar qualquer outro problema. Vamos sair do nosso ORCID também, da mesma forma. Fecha a página para a gente encerrar esse último bloco da nossa aula, tratando especificamente agora sobre 2 outros espaços, que são espaços mais informais, mas que são importantes para a vida de vocês como pesquisadores, que é o cadastro nas redes sociais acadêmicas, e eu vou citar aqui 2 redes sociais acadêmicas que eu considero importantes para que vocês, quem não tem ainda cadastro nessas redes, possa fazer, e vou dizer as vantagens que isso traz para vocês. Uma delas é essa rede aqui, americana. Em português a gente poderia dizer academia, ou academia.edu, em inglês seria o academia.edu, que é uma rede social que você pode se cadastrar nela entrando ou utilizando os dados do Facebook, fazendo login vinculado com o Facebook ou com a conta do Google, ou simplesmente fazendo um cadastro e criando um login de acesso, login e senha. E em que consiste essa rede social? Ela consiste em dar a você a possibilidade de compartilhar os textos que você já publicou, seja em capítulo de livro, em evento ou em revista,
compartilhar isso com leitores e mapear quem está lendo esse trabalho, quem está baixando, em qual país você está sendo lido, em qual cidade você está sendo lido. Então, fazer esse monitoramento da sua vida acadêmica como autor ou, na condição de leitor, indicar quais áreas do conhecimento você tem afinidade, você tem interesse e passar a ser notificado no seu e-mail sempre que um trabalho novo naquela sua área de interesse, naquele seu tema de interesse for publicado. O que é muito importante para vocês nas duas condições, ou na condição de autor, para poder disponibilizar os trabalhos de vocês já publicados, como também na condição de estudantes, para poder estar se apropriando de forma atualizada daquilo que vem sendo publicado nas áreas de interesse de vocês. No caso de autor, veja que aqui você coloca uma foto normalmente, um resumo da sua biografia, um resumo básico do que você estuda, dos temas, do que você participa, as áreas que você tem interesse. Veja que eu tenho um interesse aqui em 10 áreas, né? Ciências sociais, sociologia, antropologia, etnografia, teoria social, sociologia no ensino médio, sociologia da educação, Pierre Bourdieu, antropologia da educação, educação e a formação de professores. Então, o trabalho que for publicado em alguma dessas 10 áreas chegará como a sugestão de leitura para mim. E isso é importante porque eu vou acompanhando o que está sendo produzido e disponibilizado na rede social, naquele campo do conhecimento. Aqui também eu posso monitorar quais as pessoas que estão me seguindo, quais as pessoas que eu posso escolher seguir outros pesquisadores, e aí, sempre que aquele pesquisador que eu sigo, ele publica alguma coisa, eu tenho o acesso à notificação de que aquele pesquisador publicou, o que é muito interessante, porque, por exemplo, vocês, a essa altura do campeonato, na graduação, já tem autores com os quais você se identifica, sempre está lendo alguma coisa daquele autor e querem saber coisas novas que aquele autor está publicando, porque já tem essa afinidade teórica com aquele autor. E isso é muito importante, seguir o autor na página do Academia Dora Edu, porque toda vez que ele publicar um artigo novo, um capítulo de livro e disponibilizar na plataforma, você passa a ter acesso àquele texto, com um curto intervalo de tempo. Entre o momento que o autor disponibiliza isso na plataforma e a notificação que chega no seu e-mail, não demora o intervalo de um dia. E isso é muito interessante para dialogar. Na condição de autor, você passa a ter os seus textos disponíveis aqui, você monitora quantas pessoas fizeram a leitura daquele texto, quantas pessoas falaram sobre aquele texto, quantas pessoas viram aquele texto, tá? Em termos de livros ou os papers, que são os artigos publicados em evento ou em revista. Então, total de visualização, eu quero baixar esse artigo. Eu clico, ele abre o artigo, eu posso ler o que foi publicado. O resumo, vejo se me interessa, faço download. Tá? Então, é importante que vocês se cadastrem nessa plataforma, nessa rede social. Ela tem essa vantagem de aproximar autor e leitor, de fazer esse círculo acadêmico funcionar de forma mais interativa e de forma proveitosa para os dois, porque o autor sabe como é que o seu trabalho está sendo recepcionado, quem está lendo, como é que a galera está interagindo, e você também sabe como é que o seu autor o que o seu autor está publicando, o que está disponível. Tá? Então, veja, aqui você tem acesso a essas informações com relação a esse artigo, a disponibilidade de fazer o download e de se apropriar do texto. Para o autor, tem uma funcionalidade que também é muito interessante, que é o mapeamento de quem está vendo esse texto, onde está vendo, quantas visualizações aconteceram na última semana, tudo isso na versão gratuita da plataforma. A plataforma tem também uma versão paga, que é chamada versão premium, mas isso vai custar seus 300, 350 reais por ano, o que também vai trazer funcionalidades mais avançadas, mas para vocês, a versão gratuita é suficiente, porque dá todas essas condições que eu estou dizendo aqui. A versão premium, ela vai lhe dar a possibilidade, por exemplo, de saber quem citou o seu trabalho, a pessoa que leu, quem foi a pessoa, e não só a cidade ou o país onde aquela pessoa leu, mas são informações
sem as quais você sobrevive, né? A, a parte básica da plataforma, você tem acesso a ela na versão gratuita. Isso não é uma plataforma acadêmica vinculada a uma instituição, de como o caso do Currículo Lattes ou do Orchid ID. Isso é uma rede social para interação entre pesquisadores. É o mesmo caso, por exemplo, dessa outra rede social, que é a ResearchGate. Eu achei ela um pouquinho mais complicada do que a Academia da Edu, mas também ela tem a mesma funcionalidade. Você faz o cadastro, login, disponibiliza as suas informações, marca áreas de interesse e também passa a ser até aquelas mesmas funcionalidades do Academia da Edu. Tá? Contato com o autor, sabe o que ele está publicando, sempre é notificado e pode disponibilizar os seus trabalhos. Em que consiste o trabalho da plataforma essa semana? Em vocês apresentarem lá não apenas o link para acesso ao currículo Lattes de vocês e o Orchid ID, mas também se cadastrar em uma dessas duas redes sociais. Aí vocês escolhem ou no ResearchGate ou no Academia do Edu. O que vocês acharem mais fácil. Eu só quero que vocês se cadastrem em uma delas e disponibilize o link para que a gente possa ter acesso ao perfil de vocês. Uma vez tendo acesso ao perfil de vocês, quem tiver acesso pode se cadastrar como seguidor, e aí, ao se cadastrar como seguidor, tudo que aquela pessoa fizer lá, disponibilizar, você é notificado. Se você não for seguidor daquela pessoa, você não é notificado, a não ser que ela publique algo que tem a ver com um dos seus temas de cadastro, e aí você vai ser notificado pelo tema, e não por ser seguidor. E, por fim, em termos de locais de publicação, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que tem um evento internacional que acontece aqui no Brasil, aqui no Nordeste, pertinho da gente, que esse ano vai acontecer totalmente online, que é o Educom, né? Que é um colóquio internacional Educação em Contemporaneidade, que é organizado aqui na Universidade Federal de Sergipe e que esse ano acontecerá 100% online. Os eventos, diferentemente das revistas, eles têm a cobrança de taxa de participação. Tá? Essa taxa você não paga para apresentar o trabalho, mas paga para a cobertura dos gastos do evento, que envolve material, que envolve custos com passagens de palestrantes, que envolve esses elementos. Então, tem um custo que você paga para se inscrever e para ter direito ao certificado. Mas esse evento é extremamente importante porque ele é um evento internacional. Então, um evento internacional ele tem um peso maior na sua participação e na publicação de trabalhos nele. Veja que aqui nas normas do colóquio, vocês têm a possibilidade de participar, você observar aqui, como estudante de graduação. Tá? Então, acessem o site, eu vou deixar ele disponível na plataforma, veja se vocês têm algum trabalho que pode submeter, porque uma das vantagens desse ano é que vocês não precisarão gastar com deslocamento e se preocupar com deslocamento. Vocês podem submeter o trabalho ao evento, caso ele seja aprovado, vocês poderão apresentá-lo ou online no dia, ao vivo, ou com antecedência disponibilizar o vídeo com a apresentação do trabalho e ter direito ao certificado de apresentador, aquele trabalho ser publicado nos anais de um evento que é internacional e, portanto, tem uma pontuação importante na vida de vocês, e ainda receber o certificado de participação geral no evento com mesas redondas, diversas atividades importantes para a formação cultural e acadêmica de vocês e que vai servir nas 200 horas de formação complementar. Então, eu peço que acessem o site, vejam as normas, vejam as possibilidades de participação. As inscrições elas irão até o dia 31 de agosto para submissão de trabalhos, mas tem prazos, aqui se você observar, vai mudando o valor da inscrição. Então, o valor da inscrição até 30 de junho é um, até 31 de julho é outro e até 31 de agosto é outro. No caso de vocês, eu recomendo que, se for um artigo individual, vocês apresentem nessa categoria B. Porque qual é a diferença da categoria A e a categoria B? Aqui em cima vocês terão uma explicação sobre isso. Os trabalhos submetidos na categoria A, eles terão direito, caso sejam aprovados, você terá direito a publicar, apresentar aquele trabalho em forma de comunicação oral, ter aquele trabalho publicado nos anais do evento
no caso da categoria A. E uma outra vantagem dessa categoria A é você tem até 20 de dezembro para submeter um artigo de sua autoria à Revista Internacional do Educom para ser avaliado e, caso seja aprovado, publicado em 2021. Essa possibilidade de submeter um artigo até 20 de dezembro para ser avaliado não aparece na categoria B. Mas eu não creio que isso seja um ponto de grande destaque para vocês, de ter que, além de apresentar o artigo no evento e ele ser publicado nos anais, o que já é algo de grande, um feitio grande, ainda se preocupar em apresentar um outro artigo até 20 de dezembro para ser avaliado na revista. Isso praticamente dobra o preço da inscrição. Então, eu recomendo que vocês façam na categoria B, que vai dar a vocês o direito de participar do evento. Mesmo que o trabalho não seja aprovado, vocês têm direito a receber o certificado, vão participar das mesas redondas online, toda a programação do evento e receberão o certificado de um evento internacional, o que não é pouca coisa. E caso o trabalho seja aprovado, melhor ainda, vocês terão a possibilidade de ter o trabalho publicado em um evento internacional com ISSN com um peso importante na vida de vocês. Tá? Eu irei mandar trabalho em coautoria com um colega. Cada autor pode mandar até 3 trabalhos, ou em coautoria ou individual. E aí você tem a categoria de estudante, que pode facilitar para vocês bastante. Se for um trabalho que envolva mais de 2 pessoas, compensa fazer a inscrição na modalidade coletiva. Se não, vocês fazem na individual mesmo. Mas acessem o site do evento, leiam as regras e vejam se interessa a vocês. Recomendo que façam isso. Vou deixar o link lá na plataforma do Moodle. E para finalizar, deixa eu ver se o site do Academia Doredu, que agora resolveu ficar bastante lento, abriu para mostrar para vocês o processo de monitoramento que ele faz dos artigos que vocês disponibilizam na plataforma. Eu estou sempre me referindo a artigo, mas lá você pode disponibilizar artigo, livro, o texto publicado nas mais diversas modalidades, certo? O Academia Doredu também dá essa possibilidade. Veja que aqui ele dá um resumo das minhas publicações, tá? Então, das minhas pesquisas. 23 itens cadastrados, eu disponibilizei 23 textos aqui, entre livros, 6 projetos. Aqui você pode fazer perguntas para esperar que alguém responda, ou responder perguntas que alguém deixou. Total de leituras, tá? 5.187 de leituras, 3 citações. Então, tem um feedback interessante acerca do seu trabalho. Aqui é o que eu estava querendo mostrar para vocês. No Academia Doredu, você tem um gráfico mostrando como que foi o acesso, o tráfego de acesso, de visualização à sua página na última semana, tá? O período que está marcado nos últimos 30 dias, por linha, o verde correspondendo aos últimos 30 dias. Então, aqui embaixo você tem também a possibilidade de monitorar onde foi que o seu trabalho foi visto. Então, por exemplo, em Delmiro Gouveia, alguém acessou a minha página e viu o meu perfil. Isso no dia 17 e no dia 18, nesse horário. Quem fez isso, eu não sei. Aí eu precisaria ter a versão premium para ter acesso a essas informações mais detalhadas. Mas aqui, com a versão gratuita, eu tenho acesso ao município, o país e o que foi que a pessoa visualizou. Assim como está em Uberaba, no dia 15, a pessoa viu esse texto meu. No país tal, e aí você vai verificando. No Brasil, às vezes não é possível identificar o país, porque a pessoa acessou com um dispositivo que não foi possível mapear o local de onde ela estava acessando. Então, por aqui você verifica todos esses, tem todas as informações. Tem também a possibilidade de gerar o currículo Vitae, por aqui. Tem também a possibilidade de ver em quais países estão tendo acesso ao seu trabalho. Veja que aqui aparece no mapa, mostrando onde que predomina o acesso ao seu trabalho, no meu caso o Brasil, que é óbvio, mas aqui outros países que tiveram visualizações do seu trabalho nos últimos 30 dias, ou se eu ampliar isso aqui, terei uma diferença. Então, veja aqui,
os países onde alguém acessou e visualizou o trabalho. Tá? Então, acessem a plataforma, cadastrem-se. Se tiverem alguma dúvida, me acionem pelo o Moodle. Foi um prazer trabalhar com vocês. Encerramos o curso por aqui, a nossa participação, a nossa interação online, com aulas online. Espero que o curso tenha correspondido às expectativas de vocês. Peço desculpas pelos transtornos que a gente teve ao longo do curso com relação à internet, mas foi o que deu para fazer. Isso expõe também as nossas dificuldades, seja enquanto professor, seja enquanto estudante, no país que a gente vive, no local da federação que a gente vive, com a qualidade do acesso à internet que a gente tem, mas foi o que deu para fazer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim, poder compartilhar com vocês essa minha experiência acadêmica e espero encontrar todos e todas no mundo da academia aí, em breve, nesse pós-pandemia, e que a gente continue dialogando, continue crescendo enquanto acadêmico, enquanto pessoa, em prol de um mundo efetivamente livre, justo, igualitário, onde a gente possa ser feliz em todas as dimensões, não apenas no aspecto da produção acadêmica, mas enquanto humanidade, que essa pandemia nos torne melhores. Foi um prazer trabalhar com todos vocês. Um abraço a todos. Até mais.